Agora, vamos começar, como é de praxe de toda quinta-feira, o quadro É Seu Direito. O É Seu Direito desta quinta-feira vai abordar os direitos previdenciários, né? E para responder melhor sobre esses direitos previdenciários, o nosso convidado de toda quinta-feira é o Dr. Manuel Seixas, advogado, que vai estar auxiliando, tirando dúvidas a respeito desses direitos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Satisfação, alegria poder estar aqui novamente, podendo participar do programa e responder as questões que são importantes aos trabalhadores. Correto. Vamos saber quais são essas garantias constitucionais? Então, quando nós pensamos em direito previdenciário, o trabalhador logo ele tem pela frente a seguinte situação: ele está trabalhando e por algum motivo ele não pode trabalhar. Ele está doente, ele sofreu um acidente de trabalho, enfim, ele não pode trabalhar. Então, nesse caso, a Previdência Social garante a ele o chamado benefício de auxílio-doença, né? Se for a doença devido a acidente de trabalho, esse auxílio-doença, na verdade, ele vira um auxílio-doença acidentário, né? Tem diferença? Tem algumas diferenças, nós vamos falar daqui a pouco, né? E temos as situações em que o trabalhador não pode trabalhar mais, ele já deu ou o tempo de serviço dele, ou chegou à idade, enfim, ele está incapacitado definitivamente para o trabalho, aí nós vamos falar de aposentadorias, né? Então, são esses direitos, basicamente, que acompanham o trabalhador. Correto. E o regime geral de previdência social, como é esse regime? Então, quando nós falamos em regime geral de previdência social, nós estamos falando do sistema que rege os trabalhadores do CLT, né? E estamos falando também dos autônomos, estamos falando também do trabalhador rural, estamos falando do empregado doméstico, né? Eles estão dentro de uma legislação específica chamada Regime Geral de Previdência. O outro regime, já antecipando até para podermos entender melhor, nós vamos falar dos regimes próprios de previdência social. Aí nós vamos falar de funcionalismo público. O funcionalismo público, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, eles estão regidos por uma legislação própria, um regime próprio deles, em que o sistema é diferenciado. Esse sistema diferenciado, o senhor fala a respeito do tempo do serviço? Não, basicamente nós estamos falando de todo o regramento a respeito da previdência do servidor público. Por exemplo, um regime geral de previdência. A pessoa, quando se aposenta, ela leva um susto porque, por várias razões, o salário que ela passa a receber não é igual àquele último salário que ela recebia, né? Já no serviço público, funcionalismo público, normalmente eles vão continuar recebendo o mesmo salário que ele recebia quando estava na ativa. Então, e com os mesmos direitos até de reajustes dado pela categoria. Sim. Então, acompanha uma normatização própria, né, um regime próprio, por isso o nome, regime próprio de previdência, porque cada ente público, o município, o Estado, a Federação, né, a União, eles têm um regime, o servidor público tem um regime próprio.
Agora, quando ocorre a aposentadoria nessas questões? Então, no regime geral, vamos falar agora aqui, regime geral de previdência, que abarca a maioria dos brasileiros, né? As aposentadorias que o INSS, que é o nosso órgão previdenciário, ele vai falar os casos em que a pessoa alcançou a idade, né? 65 a idade dos homens, 60 da mulher, ele tem alguns requisitos, né? Algum tempo de contribuição, tal, mas chegou numa determinada idade, ele pode se aposentar por idade. Como ele pode também se aposentar por tempo de contribuição. Aí, no caso, ele tem lá 35 anos para o homem, 30 para a mulher, já contribuíram todos esses anos, né? Então eles têm seu direito de receber a aposentadoria por tempo de contribuição. Existe aquela aposentadoria chamada aposentadoria por invalidez. Por algum problema, né? O trabalhador, seja lá com que idade for, mas ele sofreu uma enfermidade que o incapacitou para o resto da vida, então ele não pode mais trabalhar, não tem como trabalhar, então ele vai receber uma aposentadoria por invalidez, né? E uma quarta categoria, aí, um quarto tipo de aposentadoria, que é menos conhecido, mas que existe, acontece as chamadas aposentadorias especiais, algumas categorias profissionais que trabalham em ambientes insalubres, com agentes químicos, né? Os mais conhecidos, o pessoal que trabalha aí com radiologia, tirando radiografias e tal, aqueles estão expostos, né, a agentes nocivos à sua saúde. Então, aquilo ali faz com que ele tenha direito a uma aposentadoria especial, ou seja, ele não vai precisar trabalhar 30, 35 anos para poder se aposentar. Normalmente, com 20, 25 anos, ele já está apto para aposentar. Além das aposentadorias, os direitos previdenciais também, eles garantem auxílios e salários, né, especiais, como, por exemplo, no caso do auxílio-doença. Sim, o auxílio-doença, o trabalhador, ele ficou afastado aí por 60 dias do trabalho porque ele está doente, então ele vai para o seu médico, o médico vai dar um laudo, o que ele tem, a empresa onde ele trabalha vai receber esse atestado médico, vai ser informado à Previdência Social, que vai marcar uma perícia médica, o médico perito da Previdência Social, então vai avaliar a situação do trabalhador, confirmada a situação pelo perito, então a Previdência Social vai pagar, sim, né, aquele tempo que o trabalhador ficou parado. Na prática, na verdade, ainda que a gente diga a Previdência vai pagar, quem vai continuar pagando o salário deles é o próprio empregador, que vai fazer os descontos no recolhimento da Previdência Social. E no caso do salário família? Então, o salário família tem a ver com aqueles trabalhadores que têm filhos, né, pequenos, que estão na escola, né, então ele vai receber um valor, né, correspondente a cada filho que ele tenha na idade escolar dele, tem lá uma determinada idade máxima dessas crianças e tal, então ele vai receber por cada filho que ele tem, né? Agora eu gostaria de, aproveitando a questão do auxílio doença, eu gostaria de falar sobre algo que tem nos preocupado bastante. O chamado auxílio doença. Normalmente, o trabalhador me procura no escritório dizendo o seguinte: olha, meu médico me deu um laudo falando que eu não posso trabalhar, que eu tenho que ficar 60 dias sem trabalhar. O INSS, na primeira perícia, me
concedeu aquele tempo, eu fiquei afastado. Só que a minha enfermidade tomou uma proporção e eu fiquei aí 6 meses afastado e o INSS garantiu o benefício. Mas depois, ainda que o meu médico me desse um laudo dizendo, olha, você ainda continua incapacitado para trabalhar, o perito do INSS diz o contrário. Vai dizer, não, você está apto a trabalhar. Mas meu médico não falou que eu... Não, mas o que vale é a palavra do perito do INSS. E ele vai lá, dá um documento, leva lá na empresa e volta a trabalhar. E o trabalhador, então, vai fazer o quê? Se o médico perito do INSS está dizendo que ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar. Né? Ele volta à empresa. Quando chega lá na empresa, normalmente as empresas têm seus médicos do trabalho, né? E a empresa manda esse trabalhador para o seu médico do trabalho. E o médico lá olha a situação daquele empregado e atesta que ele não está apto para retornar ao trabalho. Veja só como é o nosso país. O médico que atendeu o trabalhador deu um laudo dizendo ele ainda não pode trabalhar. O médico perito do INSS diz ele pode trabalhar sim. O médico da empresa diz ele não pode trabalhar, ele não pode entrar na empresa. E aí o empregador não deixa ele nem encostar na empresa. E aí aquele trabalhador pergunta, e aí, quem vai pagar meu salário? O empregador está dizendo que eu não posso voltar. O INSS está dizendo que eu tenho que voltar a trabalhar, que ele não vai mais pagar meu benefício. E agora? Aí nós caímos numa situação que, infelizmente, no nosso Brasil se tornou a coisa mais esdrúxula. O trabalhador tem que procurar um advogado que vai entrar com uma ação na Justiça Federal contra o INSS. Aí a Justiça Federal vai enviar aquele trabalhador para fazer uma perícia médica judicial, um médico perito que a Justiça Federal vai dar. Aquele médico perito da Justiça Federal, se ele disser então para o juiz, olha, ele está inapto, ele não pode realmente trabalhar, né? Aí o juiz vai dar uma sentença. Esta sentença na Justiça Federal aqui em Mato Grosso, ela dura em média de 9 a 11 meses para sair. Nesse período de 9 a 11 meses, o trabalhador, se seu cônjuge, alguém da família não trabalhar, ele ficou de 9 a 11 meses sem receber um centavo, vivendo do quê? Vivendo da ajuda de familiares, né? Somente ali, depois desta sentença do juiz, que o INSS, então, é intimado a pagar. Ele vai pagar o tempo todo que ele tinha direito para trás. O trabalhador vai receber de uma vez só. Para quitar as contas também que ficaram para trás. Para quitar aquelas contas, e 9 meses, 11 meses, às vezes, né? Que ficaram para trás, então aquele retroativo, né? Então o trabalhador vai receber. Mas a pergunta é, que país é este em que o trabalhador fica de 9 a 11 meses esperando sem receber um centavo a justiça se pronunciar, né? Para que a partir dali o INSS então volte a pagá-lo? Então, não tem solução. O trabalhador tem que buscar seu direito, sim, na justiça, vai ter que contratar um advogado, procure o advogado do seu sindicato, ele está ali para te ajudar, ele vai resolver isso. E vai
para a justiça. Porque, infelizmente, no nosso país, as coisas acontecem assim. Só para você ter uma ideia, eu tenho um caso recente, 2, 3 anos atrás, que recentemente esse trabalhador me procurou. O laudo dele que o afastou do trabalho lá 2, 3 anos atrás, ele tinha um tumor na cabeça, precisava de uma cirurgia, ele tinha cegueira total em uma vista, em um olho, no outro olho ele tinha só metade, ele perdeu a audição dele, né? E além da questão do tumor na cabeça, que ele precisava fazer uma cirurgia. E esse tumor, cada dia que passa, está crescendo ali. E estava comprometendo os sentidos dele. Comprometendo, ele já está totalmente... Pois bem, o INSS disse, ele está apto para trabalhar. Eu falei, não é possível. Tivemos que entrar na Justiça Federal, depois desse tempo todo que eu falei, 9 meses a 1 ano, deu sentença e tal, mandou o INSS pagar o benefício de auxílio-doença. O juiz entendeu que não iria aposentá-lo, porque ele ainda tinha lá seus 50 e poucos anos de idade, estava jovem, né? Dava para, vai que acontece algum milagre ali na frente, ele fica bom e tal. Pois bem, recentemente esse trabalhador me procurou com uma carteirinha da MTU, dizendo que ele tem que andar com alguém que o acompanhe, né? Que ele não pode andar sozinho. Um guia. Um guia, alguém que, um acompanhante, né? Pois a perícia do INSS falou que ele tem que voltar a trabalhar recentemente. E aí esse homem me procurou, falou, doutor, olha, cancelaram, suspenderam o meu benefício aqui, falaram que é para voltar a trabalhar. Eu, mas como? Não tem condições de um negócio desse. Tive que informar a Justiça Federal, graças a Deus que o juiz prontamente determinou ao INSS que voltasse a pagar o benefício dele, né? Agora, onde já se viu uma pessoa com um tumor, não ouve mais, não enxerga com o olho, precisa de um acompanhante, e a perícia do INSS dizendo, pode voltar a trabalhar. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje, né? E os trabalhadores, infelizmente, olha, eu volto a destacar aqui, trabalhador que não valoriza o seu sindicato, trabalhador que não quer contribuir para manter um sindicato que olhe para os seus direitos, ele vai cair na mão do INSS numa situação dessa e ele vai ter problemas, né? Vai ter problemas. Então, trabalhadores, invistam no seu órgão de classe, invistam no seu sindicato, para que você tenha amparo legal na hora que você precisar. Porque este nosso país, infelizmente, não é um país sério. Porque um órgão previdenciário que diz que o trabalhador cego, surdo e com tumor na cabeça, ele está apto para trabalhar, isso não é um país sério. E é nessa previdência que você vai cair. E que você está na mão dela. Então, trabalhadores, abra o olho, companheiro. É hora de nós fortalecermos os nossos sindicatos. Correto. Dando continuidade aqui sobre os direitos previdenciários, o salário maternidade é bem diferente do salário família, né? Sim. O salário maternidade tem a ver com aquele período em que a mulher, ou ela já teve o bebê, ou ela está no final da sua gestação e ela não... Tem mulher que consegue trabalhar até as vésperas de ganhar o bebê. Outras, um mês antes, o médico já fala, olha, vai para casa, né? Então, esse
período que a mulher fica afastada, chamado período em que ela ganhou o bebê e ela está afastada, recebendo auxílio maternidade, ela vai receber do INSS este benefício. É um período em que a mulher, ela vai receber ou já recebeu, ganhou o bebê e ela então está cuidando da sua prole ali, então ela não vai poder trabalhar. Correto. No caso do salário acidente, tem alguma coisa a ver com a invalidez ou... Não. O auxílio acidente, o que ele vai mudar em relação ao benefício lá do auxílio doença? No auxílio acidente, o trabalhador, quando ele retornar para o trabalho, ele tem uma garantia, uma chamada estabilidade de 12 meses. Então, você é um trabalhador da construção civil. Um belo dia, você estava trabalhando lá numa laje, num prédio, e você despencou dali, e você quebrou perna, quebrou braço. Então, houve um acidente de trabalho. Você ficou doente por causa do trabalho ali, né? Diferente daquele camarada que caiu da laje da casa dele, porque no final de semana, ele aproveitando sábado, domingo dele, dia de descanso, ele subiu na laje dele para arrumar a goteira do telhado e tal, e ele caiu de lá. Quebrou perna, quebrou braço. Nesse caso, é auxílio doença. Não houve um acidente de trabalho. Ele não estava a serviço da empresa dele, ele estava fazendo serviço de casa, né? Então, nesse caso, do trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, quando ele retorna ao trabalho, depois do período que ele precisou para tratamento e tudo mais, na data que ele retornou, voltou a trabalhar, ele tem 12 meses para frente que o empregador dele não pode demiti-lo. Se demitir, vai ter que indenizar 12 meses para frente. Já, aproveitando, falando da questão dessas diferenças, o auxílio doença é um período em que o empregador não vai recolher o FGTS do trabalhador. Por quê? Você é funcionário, empregado de uma empresa, você ficou doente, de repente você pegou lá uma hepatite, precisou ficar 3 meses hospitalizado, cuidando daquilo ali. Aquilo ali não tem nada a ver com o trabalho teu, né? É uma doença que você pegou na rua aí, alguma coisa. E você ficou 3 meses afastado, tratando da tua saúde. Nesses 3 meses, não há recolhimento de FGTS para você. Agora, se você for afastado por acidente de trabalho, aí é diferente, porque aí o empregador, ele continua recolhendo o teu FGTS. Por quê? Porque quem que deu causa a isso aí? Foi o empregador. Se o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, houve alguma falha. E essa falha, quem que tem que ver? É o empregador, né? Então, basicamente, é isso. Entre doenças, acidentes e a pensão por morte. Se o trabalhador, ele recolhia, ele estava na condição de segurado do INSS. O que é o segurado? É aquele cidadão, cidadã que já vinha recolhendo para o INSS, seja porque já trabalhava de carteira assinada em algum lugar, né? Seja porque ele era um autônomo e ele recolhia normalmente. Então, esse trabalhador, se ele morre, e ele é um segurado do INSS, então os seus dependentes vão receber, seja o cônjuge, né? Seja os filhos menores, está como dependente lá no INSS, ele vai receber essa pensão por morte. Correto. E o auxílio reclusão, já concluindo nosso estudo sobre direitos previdenciários? Auxílio reclusão é também uma daquelas coisas que o Brasil tem e que a gente não acredita que tem. Mas, na verdade,
quando eu digo aqui que o trabalhador que tem um tumor na cabeça, que está cego, que está surdo, o INSS diz, volta a trabalhar, suspende o pagamento dele. É esse mesmo país que trata assim os seus trabalhadores, pega aquele apenado que matou, cometeu crime, né? O camarada está lá cumprindo pena na penitenciária e esse apenado, vai receber um auxílio que é para a família dele, a suposta família dele, né? Ele tem filhos pequenos, tal, essas crianças precisam ser cuidadas, né? Então o apenado vai receber, o preso vai receber o auxílio, né? E eu só posso dizer a você, trabalhador, que aquele apenado que matou teu filho, matou teu ente querido, cometeu um crime contra a sociedade, esse vai receber esse auxílio reclusão. E você que teve seu filho, seu ente querido, que foi morto por esse mesmo apenado, você se vire, porque você não vai receber nada por isso, não. Correto, doutor Manuel Seixas, advogado. Obrigado mais uma vez aqui por participar do quadro É Seu Direito. Obrigado, estamos à disposição. Até a próxima quinta-feira, quando nós estaremos aqui continuando com essa questão dos direitos previdenciários, e eu, inclusive, peço a você, trabalhador que está nos ouvindo, se você tem a sua dúvida específica, entre aí no site, coloca a tua dúvida, entre em contato com o pessoal aqui da produção, e quinta-feira que vem nós vamos estar aqui respondendo a tua dúvida, tua pergunta, ok? É isso aí, obrigado, boa tarde, doutor Manuel Seixas. Você acompanhou aqui no programa Trabalhador em Ação o quadro É Seu Direito. Desejando a você uma ótima quinta-feira, uma ótima tarde e até a próxima.